são outras crianças que também vão receber esse tratamento e todas só vão receber se essa meta for alcançada. Só explica pra gente, pro pessoal entender direitinho, Eu gosto de explicar em podcast, porque no podcast a gente tem mais tempo. Isso. E é mais fácil. Eu acho que o tempo que você quiser. Você pode ficar à vontade. Porque a gente pode explicar em vídeos curtos na internet, mas é mais difícil. Mas, diferente de outras situações que a gente vê na internet, que a criança talvez precise comprar medicação, não é o caso. A medicação que o Dudu precisa, ela ainda não é comercializada, né? Ela não está à venda. Ela está na última fase que antecede a comercialização nos Estados Unidos. Ela foi criada pela Eupida, que é a farmacêutica, e a farmacêutica pertence ao Terry, que é o pai da primeira criança tratada, que foi a fase 1 dessa medicação. Ela foi aplicada no Michael, que é o filho do Terry. Ele teve um bom desenvolvimento, a empresa prosseguiu, né, e teve autorização do FDA, que é a Anvisa deles, para fazer a fase 2. A fase 2 ela aplicou em mais 4 crianças americanas, inclusive a do Jack, que é de onde vem Jack's Corner, que é a que eu acabei de falar. O Jack foi tratado na fase 2 junto com outras 3 crianças americanas. Nesse meio tempo, algumas europeias também, crianças europeias receberam a medicação. E agora a empresa tem autorização do FDA para fazer a fase 3, que tem autorização para aplicar em 8 pacientes essa medicação. Só que, contando essa história, a Eupida surgiu também numa campanha de financiamento, porque o pai não é médico, ele não é do ramo, ele simplesmente teve um diagnóstico igual ao nosso, ouviu de um médico não existe cura, e por ser uma força da natureza descomunal, que eu acredito que eu não teria essa capacidade, ele... inclusive, ele participou de um podcast que você viu recentemente, né, Débora, que ele contou essa história com detalhes. Ele conta que se trancou num closet, ficou uma semana estudando sobre isso, inconformado, e fez um curso de genética e começou a se infiltrar em congressos, se infiltrar no meio da genética, viu que era possível, fez parcerias com faculdades, universidades, e arrecadou na época 4 milhões de dólares, eu acho, né? Foi. E fez parcerias com a Universidade de Toronto, com a Faculdade de Medicina de Harvard e com a Universidade da Califórnia. E hoje ele tem parceria também com o NIH, com o Instituto Nacional de Saúde Americano. E assim surgiu a medicação que pode salvar o Dudu. Ela surgiu, a sementinha dela foi a vontade de um pai de curar o filho. Ele está numa última fase de comprovação, de estudo para aprovar para venda, ele precisa de 8 amostragens, né? Ele não pode tratar 1 ou 2 porque ele não vai ter amostragem para o FDA. Então, nós nos deparamos com a situação. Olha, pode ser que o tratamento saia daqui 1 mês, 1 ano ou nunca. E foi aí que as 3 famílias americanas já começaram a arrecadação. Nós tivemos um período ali de o que vamos fazer da vida, de algumas semanas, mas aí vimos que também precisaríamos ajudar, né, Débora? Porque nós precisamos salvar o Dudu, e foi nisso que a gente entrou na campanha. Eu contei toda essa história, até falei demais, mas para ficar mais fácil de entender por que ou vão 8 ou não vão ninguém, e por que a gente precisa, tá todo mundo no mesmo barco. Por mais que uns arrecadem mais, outros arrecadem menos, o que importa é atingir os 3 milhões para que todo mundo receba. Eu ia só voltar um pouquinho no que a Larissa fala do preço, porque a Débora até fala, sabe explicar melhor que eu, mas por incrível que possa parecer, esse valor de 3 milhões de dólares para 8 crianças é barato, né? Comparado com outras, não que seja barato, o que eu quero dizer? Quando você pega a compra, essa medicação do Eduardo, quando ela for comercializada, uma dose talvez seja esse preço, para uma criança só. Quando você pega doenças como... A gente vê muitas crianças, né? Não sei se é porque a gente entrou nessa bolha, né? Crianças com campanhas como a do Eduardo. A própria distrofia muscular de Duchenne, o tratamento hoje custa 15 milhões de reais. A AMI é mais ou menos isso também, uma única dose. Então esses tratamentos genéticos são muito caros. Não sei se a Débora sabe explicar o motivo, mas é pela complexidade, né?